Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa aula eu vou mostrar para vocês a parte prática da memória RAM. Eu vou mostrar para vocês como que a gente aloca a memória, como que funciona a memória que vai para o stack, como que funciona a memória que vai para o heap. Então a gente vai fazer aqui um código, nós vamos fazer um memory leak, nós vamos estourar a nossa memória, nós vamos ver ela cair ao longo do tempo. E nós vamos ver também como que funciona o stack, quando sai de escopo, né, a variável é automaticamente desalocada. Primeiramente, então, nós vamos utilizar serial para a gente ver, né, quanto de memória livre a gente tem, como é que está sendo utilizada a nossa memória. Então, serial.begin. Eu vou usar aqui uma velocidade de 9600, não precisa mais do que isso. E na nossa void setup, na nossa rotina de configuração, é só isso que a gente precisa fazer. Bom, eu vou criar aqui, na minha loop, que vai ficar em loop indefinido aqui, eu vou criar algumas variáveis do tipo inteiro, int a. Vou criar um b, um c e um d. Certo? Então, criei aqui as minhas variáveis. Então, agora eu vou ver quanto de memória eu ainda tenho. Então, serial.print ln. A função que eu uso para saber quanto de memória eu tenho livre é a isp.getFreeHeap. Isso já vai me dar quanto de memória livre eu tenho. Só para não ficar muito poluído, pessoal, eu vou dar aqui um delay de 1 segundo. Então, vamos ver o que esse código nos retorna, né? Vamos gravar esse código aqui na nossa placa e ver o resultado. Bom, pessoal, aqui no começo a gente tem um pouquinho de instabilidade, né? Até nosso código carregar, até tudo se estabilizar, sempre terminar de configurar. Depois a gente pode ver que a nossa memória não está mudando, certo? Eu não estou gastando mais memória, mas toda hora eu estou criando isso aqui, estou criando novas variáveis, A, B, C e D. Toda vez que eu rodo esse loop, eu crio novos 4 inteiros, mas isso não gasta mais memória. Por que isso não gasta mais memória? Porque toda vez que eu termino o loop e que eu volto aqui em cima, eu saio de escopo e volto para o escopo. Então, quando eu saio de escopo, eu libero essas 4 variáveis, elas são liberadas da memória, então eu as crio novamente. Então, toda hora eu estou tirando elas da minha memória, né, por causa delas não estarem no escopo, são memórias que estão na minha parte de stack, e estou criando novamente. Então, minha memória total eu não estou perdendo, ela está constante. Bom, pessoal, agora eu vou mudar isso aqui para uma estrutura de vetores, só para vocês verem que funciona da mesma forma. Então, vou dizer que A é 100, B é um vetor com 50, C é um vetor com 40 e D é um vetor com 60. Bom, vamos compilar o código, gravar no meu controlador e ver o resultado. Bom, pessoal, aqui depois testando o código a gente pode ver que nós temos o mesmo resultado, ou seja, nossa memória não cai ao longo do tempo. A mesma razão, esses vetores aqui estão sendo alocados na nossa stack, na nossa posição de memória, no nosso espaço de memória para o stack, na memória stack. Então eu saio de escopo, eles são deletados, depois eu volto e eles novamente são alocados. Então eu não tenho perda de memória, não tenho memory leak. Bem, vamos fazer então um memory leak aqui. Vamos usar a memória indefinidamente. Vamos fazer a nossa memória cair ao longo do tempo, certo? Então eu vou fazer uma modificação aqui nas nossas variáveis, vou deixar só uma. E vou dizer que agora eu quero usar um vetor do tipo A, que vai ser um ponteiro, que vai ser um new do tipo inteiro, né, um novo vetor de inteiros de tamanho 100. Eu criei aqui o meu vetor, estou usando um ponteiro, então o meu ponteiro A vai ficar no stack, mas o meu vetor de 100 posições vai lá para o heap. Vamos ver como é que se comporta esse código ao longo do tempo. Bom, pessoal, então podemos ver aqui que a nossa memória ao longo do tempo ela vai caindo. A gente vê que quanto de memória que nós temos livre vai diminuindo. A cada iteração eu estou perdendo alguns bytes. Certo? A cada iteração eu estou ficando com menos memória, e menos memória, e menos memória. E essa memória não volta, ela não volta para mim porque eu não estou liberando essa memória. Então eu tenho, aqui ao longo do tempo eu vou causar um memory leak, eu vou quebrar o meu programa. Né? Aqui no nosso ISP ele só vai parar de alocar, uma hora que não tiver mais espaço ele para de alocar. Certo? Você fica sem memória para você poder utilizar e vira uma bagunça, seu código deixa de funcionar da forma como você espera. É um problema muito grave. E que a nossa memória vai diminuir até um ponto em que ela não consegue diminuir mais. E aí vai parar. Ok? Bom, como é que a gente pode resolver esse problema então? É muito simples. Basta depois que a gente alocou, antes da gente sair de escopo, a hora que a gente terminou de usar essa variável, o ideal é a hora que eu terminei de usar ela,
Terminei, não vou usar mais o int a que eu criei, eu vou usar a minha função free e vou liberar a. Só isso que eu vou fazer, minha variável a, e vou liberá-la da memória. Agora a nossa memória não vai cair. Vamos gravar e testar o código. Bom, pessoal, aqui nós podemos ver então que utilizando o free, nossa memória deixa de cair ao longo do tempo. Então, o que está acontecendo? Eu estou usando a memória para o meu int a, só que agora eu libero ele no final. Então, liberei, voltei, tenho ele de novo, aloco ele, utilizo ele, libero. Então, pessoal, todas as variáveis que você vai usar do tipo ponteiro, que vai usar malloc, que vai usar o operador new, tudo isso você tem que lembrar de liberar depois, porque senão você vai gastar aquela memória e depois ela não volta para você, tudo bem? Mesmo que seja uma variável global, mesmo que você faça isso aqui, vou usar o a como global, não tem problema, eu vou definir ela uma vez só, é sempre bom você liberar ele a hora que você sai do programa. No nosso caso, a gente vai ficar no loop indefinidamente. Então, se você fizer isso aqui e fizer o free, a hora que você tentar acessar o a aqui dentro de novo, você não vai ter o a mais, certo? Então, você tem que tomar cuidado com isso. Se ela for global, você não vai dar o free, ok? Tem que tomar cuidado com esse tipo de abordagem. Bom, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Qualquer dúvida, sugestão ou reclamação, por favor, utilize o campo de comentários. Muito obrigado e até a próxima.